Bom, então vamos lá, galera, para a última do dia. Esse já é o terceiro vídeo que estamos gravando hoje à noite. Ah, cara, tá na correria, velho. Eu tô com cara de sono já. Agora vamos fazer a análise dos papéis para amanhã. Lembrando que acho que nesse momento a gente já vai ter postado os dois vídeos que a gente gravou, tá? Vamos ter editado, obviamente, e postado. Esse aqui são os vídeos para análise de amanhã, tá? Lembrando que vocês que ainda não fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição. A galera lá é bem resenha, bem da hora. É, Vão lá, vocês vão gostar. E as análises que a gente faz aqui, logo, logo a gente vai estar postando algumas aulas também sobre análise técnica, análise gráfica e até análise estatística também, que é uma parada meio que inovadora que tá vindo aí com o nosso camarada Sierra. Mas vocês vão saber mais para frente sobre isso. A gente vai postar aqui para vocês. Então, se inscreva, deixa o like de você. Não gosto de ficar esse negócio de ficar pedindo like, mas bora lá. Bora para a última, que a gente tem mais ainda com esse aqui três vídeos para editar e postar para vocês hoje. Vamos lá? Roda a vinheta. Spartans, prepare for glory! Bora nessa, galera. Começando aqui com o Pomo 3, tá? Que é a famosinha do pessoal do grupo. O pessoal do grupo ovula com o Pomo 3, eu nunca vi. Galera, vamos lá. Como a gente falou hoje sobre Pomo 3, tá? Que ela estava nessa consolidação e ela já estava derivando. A gente fala isso direto lá no grupo. O preço já estava derivando e eu deveria ter alguma coisa anotada aqui, mas não tenho. Vamos ver por aqui mesmo. Ó, o preço já estava derivando. Ó, tá vendo? E observe como hoje ele já rompeu a deriva. Só que aí tem um porém que ele rompeu a deriva, só que ele sentiu a média de 9 aqui. Só que tem uma média de 20 descendente na cara dele. Então não esperem muita coisa desse papel amanhã não, viu? Porque a gente observando aqui, mesmo se ele vier aqui, ó, vir buscar de novo essa resistência, esse alvo que foi cravado aqui, tem uma média de 9 na cara, uma média de 20 descendente na cara dele. Então ele pode amanhã fazer isso aqui, ó, até abrir, mas abrir dentro da consolidação e vir tentar agredir de novo a resistência que é o primeiro ponto de correção, aliás. A gente tem o primeiro ponto de correção e temos a média de 20 descendente na cara dele. Então, se ele me abre com força, tipo, vindo agredir a resistência da consolidação, o primeiro ponto que ele tende a parar é aqui. E eu lembrando que ele já vem de uma deriva, de uma fraqueza de preço. Mas, vamos traçar. Se ele me abre com força comprador ou dentro da consolidação, ou até um pouco acima, já rompendo a 20, aí tem esses pontos para ele vir buscar aqui amanhã, tá? Que é o 4,41 e o 4,55. Mas, para quem entrou aqui no preço em R$ 4, 4,395, mais ou menos aqui nesse patamar de preço, fique esperto. Administre o papel. Por quê? Da forma que ele está ali, ó, se ele me abre com força vendedora, a tendência dele é vir buscar esses patamares. Porque numa queda de braço, a média de 20 é muito mais forte que a média de 9. Então, ele vindo agredir, abrindo com força vendedora amanhã e vindo agredir o suporte da resistência, que é o 4,11, a tendência é que ele venha buscar o 4,7 e 3,98. Então, fique esperto com esse papel amanhã, tá? Tem essas projeções para vocês aí. Mas fique esperto. Vai, tipo, achando que o papel vai empurrar para cima e vai ficar para sempre empurrando para cima, não. Tem esses pontos de correção. O primeiro já foi respeitado. O segundo e o terceiro estão aí. Mas, enfim, a estratégia de vocês não é toda vez a gente fala recomendação de compra nem venda. A gente não faz isso, até porque isso é proibido por lei. Só estamos mostrando, fazendo análise gráfica e análise técnica para vocês, tá? Próximo ponto. Próximo ponto. Próximo papel. Vamos para quatro. Deveria ter apagado aqui, né? Ó, pra você ver, ó, esse desenho aqui que eu vou apagar agora, é exatamente o que o preço está fazendo aqui, tá vendo?
Essa é a análise que a gente já fez durante o dia. Opa, peraí, tem que tirar o negócio aqui. Ó. Também, assim como a. Parece que até uma projeção, né? Mesma coisa, né? Assim como a Pomo 3, você observa como ele está derivando também. Só que se vocês olharem a Pomo 3, ela já fez um candle aqui, lembra? Que acabamos de passar por esse papel, ela já fez um candle aqui, então ela está andando um pouco na frente do preço, uma correção. E tá da mesma forma que ele está lá, ó, tem uma média de 20 descendente na cara do preço, ainda não tocou o preço, tá? A média de 20 ainda não tocou o preço. E o preço também, ele ainda não veio buscar o primeiro ponto de correção dele, que está aqui, ó. Tá preto porque a gente fez e eu não sei porque que esse negócio está aqui, mas enfim, ó. Ele não veio buscar ainda esse ponto, o primeiro ponto de correção dessa pernada toda aqui que eu digo, ó. Tá? Quando a gente puxa uma fibra daqui aqui, e sai daí, meu filho. Ajuda aí, me ajuda, vai. Ó, tá? Observe como ele não veio corrigir ainda. Opa, 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 opa. Não veio corrigir. Oh, meu Deus! Não veio corrigir ainda. Então, não veio corrigir. Quer dizer, na verdade, tá aqui mais embaixo, né? É que eu também ceguei. Também mesmo assim, ele não veio corrigir, não veio tocar ainda. Quase tocou, mas não veio tocar. Tá? Então, vamos fazer o certo ali, ó. É que a gente fica mexendo durante o dia, os alvos acabam se movimentando. Mas não, o preço quase tocou o primeiro ponto de correção, mas não tocou ainda. Então amanhã, se ele me abre com força compradora, ainda a tendência aí dele, que a gente costuma chamar de candle de exaustão, que é quando o preço está desacelerando e desacelerando essa deriva aqui que ele faz, tá? Essa movimentação, qual ele está nessa inclinação, ó, o preço está nessa inclinação e ele começa a perder força, ele começa a andar nessa inclinação, perdendo inclinação, fazendo oh meu Deus, fazendo a deriva. Peraí, deixa eu só trocar a ferramenta aqui. Ó, fazendo a deriva, que é isso aqui, ó. Esse movimento que está desenhado aí, que eu não deveria nem precisava desenhar, porque já estava desenhado, né? Mas enfim, oh meu Deus, não faz isso comigo, não. É só a borracha que eu quero. Quebra minhas pernas, não. Já tô vindo de dois vídeos, já que eu ainda preciso editar. Então vamos lá, voltando ao raciocínio. Então, se ele me abre com força compradora amanhã, mantendo ainda, me abrindo acima da média de 20, ele precisa me abrir acima dessa média de 20, tá? Aí ele vem buscar ainda 4,71 e 4,88. Mas precisa me abrir acima acima da consolidação aqui, ó. Acima da resistência da consolidação. Porque ele abrindo abaixo, ele vai sentir essa 20 que está aqui, ó. E vai fazer aquele movimento que a Pomo 3 está fazendo. Lembra que o movimento que ele está fazendo, a gente já romper na consolidação aqui? Consolidação, a deriva, a consolidação também, mas a deriva. E aí tem esses pontos de correção. O primeiro ponto de correção dele é 4,35 e o segundo 4,27. Então fique esperto com esse papel amanhã, tá? Administrem o papel da forma dentro da estratégia de vocês. A gente não está aqui dando dica de o que vocês devem ou não fazer, só estamos mostrando análise técnica e gráfica. O próximo papel, vamos lá. Vale 3. Nossa, vale 3. A gente fez uns desenhos tudo doido aqui. Acho que eu não vou conseguir. Acho que dá para pagar, né? Deixa eu ver. Esse aqui é da análise que a gente fez ontem, a gente fez pelo OBS. Então eu não tinha essas canetas aqui que tem no Zoom. Então ficou desse jeito aqui. Mas espera aí que a gente já apaga aqui. Para ficar mais claro, porque eu tenho toque, né? Então tem que deixar os negócios da forma certa. Pronto. Vamos lá. Vale 3, olha que porrada da hora que ela deu hoje, né? E tá dentro daquele esquema do nosso operacional também. A gente ia até colocar lá no vídeo sobre trades alinhados, mas como a gente fez essa análise depois, eu falei, ah, não, deixa quieto, vamos deixar de fora. Vale 3, ela esticou hoje. Na verdade, ela ontem ela pagou nosso primeiro alvo aqui, tá? Nosso segundo alvo está em 7,896. Vamos ver se amanhã ele abre com força compradora. Se ele me mantém aqui, ó. Por exemplo, se ele me abre com força compradora aqui, ele vem me buscar esse alvo aqui. A gente até pode traçar mais alvos aqui para cima, porque por essa força que tá, se ele me abre com força compradora, a tendência dele é vir buscar pontos mais altos, né? Vamos ver o que que a gente acha de alvo aqui para ele. Deixa eu tirar um zoom.
Que é tudo skin the game, viu, galera? A gente não fica, "Ah, vamos planejar o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, deixar tudo alinhadinho. Alinhadinho nada, inclusive eu tão alinhado que eu não consigo nem apagar esse negócio aqui, ó. Pronto. Vamos puxar FIBO de correção. Se ele já tiver corrigido acima desse aqui, do 61, a gente vai para outro. Corrigiu acima do 61, tá vendo? Então a gente faz o quê? O padrão, que a gente mostra sempre para vocês lá no grupo. Aqui, ó. Observe que ele também corrigiu acima do 61. Então, vamos fazer o quê? Trazer lá para o próximo topo. Pronto. Então, nosso alvo, a gente tem um alvo aqui ainda, mantém esse alvo de 7896. Só que agora temos o último ponto de correção dessa pernada toda aqui em 7960, tá? Vamos ver se ele vem buscar amanhã, né? Deixa eu só tirar isso aqui para não ficar uma zona no gráfico. Ah, pronto. Então a gente tem esses alvos aí. É curto, é curto. Se ele abrir, por exemplo, se ele me abre acima aqui, ele já vai, de cara já vai vir aqui pagar esses dois alvos, tá? Mas partindo da premissa que ele já deu duas pancadas, apesar dele ter rompido, feito um pullbackzinho lindo aqui, as médias estão muito longe do preço. Então não vamos ficar contando muito com isso, não. Mas se ele vier fechar acima aqui e começar e passar disso aqui, a gente projeta outros alvos, tá? Porque se ele me abre aqui embaixo, ó, aí fica alinhado para ele buscar apenas esses alvos. Mas se abrir acima, bom, a gente vê isso amanhã, com o mercado aberto já. Se ele já se sentir esticado aqui e começar a abrir com força, abrir o mercado com força vendedora, primeiro. Nossa, mano, que zona. Pera aí. Pronto. Se ele me abre amanhã com força vendedora, me abre até aqui em cima, mas força vendedora, o próximo primeiro ponto que ele tende a vir buscar é a resistência da consolidação, preço de 7674. Tá vendo ali na direita, branco? Então é ali. Voltou para dentro da consolidação, a tendência dele é vir buscar esse patamar de preço que eu deveria ter tido marcado, mas como a gente não programa nada, né? Patamar de preço de. Isso aqui é óbvio que é o suporte, então não precisa deixar aqui para não sujar. Isso aqui já foi pago, também a gente tira. A tendência dele é vir buscar primeiro 7674, rompendo 7674, ele entrando para consolidação de novo, 7518. Beleza? Deixa eu apagar esse desenho e vamos pro próximo. Não, você fica aí. Só isso aqui que eu quero. Sapri 4. Lembrando, isso aqui é o pedido que a galera faz no grupo, nos grupos lá, ou vem pedir no PV, tá? A gente faz essa análise que a galera pede aí. Depois que a gente quase nunca tem nada programado. SAP 4, eu vou apagar isso aqui, ó. Isso aqui foi uma análise que a gente fez ontem, que se ele rompesse essa consolidação, porque é o esquema que a gente vê, olha, essa média de 9 aqui, ó, essa medinha vermelha, quando ela toca o preço dispara e paga a projeção da consolidação para cima, ó. Tá vendo como ele pagou exatamente a projeção da consolidação? A gente chama de Power na 20. Eu vou até apagar aqui. Ou Power na 20, Power na 9. Power na 20 é quando acontece quando a 20 toca o preço. Ah, e a gente observa, a partir daí, que também é um que está alinhado com o nosso operacional. Se vocês virem os outros vídeos que foram postados hoje, vocês vão ver. E os primeiros vídeos que a gente postou aqui também no canal, o que é o alinhamento do nosso operacional. Ele veio e rompeu, tá? Pagou, passou até do primeiro alvo, que a gente já tinha traçado, já o tiramos, e a gente tem esse alvo aqui, ó, que ele quase pegou. Não vamos falar que ele pegou, porque ele não pegou, ó. O que impediu dele ele pegar foi a média de 20, ó, que ele tocou a média de 20 e sentiu, mas praticamente pagou, pagou o nosso segundo alvo. Então, já que ele abriu aqui com essa força, ele rompeu tão alinhadinho aqui, aliás, um alinhamento, meu Deus do céu, lindo. Esse papel, aliás, deveria ter ido lá no papel de oportunidades. É só que lá no papel de oportunidades, pelo que eu estou vendo na lista aqui, a gente fez o SAP 3, mas é a mesma coisa. É que o SAP 3 está um pouquinho para trás. Vamos marcar o próximo alvo dele, já que ele fechou tão próximo desse alvo aí. Fibo, ó, tem um alvo aqui. Se ele me continua com força compradora, próximo, ele tem o próximo alvo aqui em cima.
Esquenta que vocês vão, tipo, a galera que quer aprender, né? Porque é um pessoal que é bem do preguiçoso, que a gente tá ligado, que não quer aprender nada sobre análise técnica, análise gráfica, e vocês deveriam aprender. Porque vocês vão sair dessa loucura de ficar olhando um book de oferta, tá caindo, vocês estão comprando, tá caindo, vocês estão comprando com a desculpinha de fazer preço médio. Mano, os caras lá no grupo conhecem o que eu acho desse negócio de preço médio. Então são esses alvos aqui ele abrindo com força compradora, tá? Que ele tem de vir buscar. Ele abrindo aqui nesse patamar, 671 e 682, tá? Se ele me abre força vendedora, abaixo desse patamar, dessa resistência onde ele fechou hoje, primeiro ponto que ele tende a buscar 6,46, que é a resistência da consolidação, e os próximos pontos, ele vindo para dentro da consolidação, 6,36 e 6,24. Beleza? Vamos para o próximo. Ah, Aura 33. Esse aqui eu vou. É do Sidão, lá do grupo. Que o cara opera esse negócio aqui fazendo trade, o bicho é doido. E é o que eu sempre falo pra ele, ele vai ver o vídeo, aí ele vai lembrar, tá ligado? Ele tá lá no grupo. A hora 3 ele sempre anda nesse esquema. O preço estica, deixa eu pegar uma outra ferramentinha aqui. O preço estica, começa a lateralizar, que a gente chama de correção no tempo, porque daí ele não vem buscando, faz o pullback para buscar as médias, ele começa a andar de lado e as médias vão buscar o preço. A média de 9 chega no preço, aproxima do preço, o preço dispara. Agora, de novo, ó, ele começou a andar de lado de novo, a média de 20 chega próximo ao preço e o preço dispara também. Então, Sidão, ó, já tem os seus próximos alvos, a gente já até traçou, tanto é que tá preto aqui, ó. Ó, vamos deixar branco para você ver, ó, os próximos alvos, caso ele continue na força compradora, tá? Os próximos alvos são esse aí, ó, já tá ali. Ele abrindo com força vendedora amanhã, que é um papel bem volátil, esse papel é bem volátil. A tendência dele é vir buscar voltar, ficar, continuar dentro da consolidação, obviamente, buscar a média de 9 e após a média de 9 buscar a resistência que ele rompeu antes de dar essa pernada para cima, que é o patamar de preço de 141,80 e o outro patamar de preço 100 agora me perdi, 135,93, tá? E aí tem esse outro patamar aqui, que é o 132, 127. Mas aí já dá para ter uma noção, né? Tanto a ponta compradora quanto a vendedora. E lembrando que não é recomendação de compra nem venda, a gente só está mostrando o nosso operacional. Não vai dar uma de retardado, não. A galera que eu tô falando que está assistindo esse vídeo. E o último, que também é pro o Sidão, SpaceX 34. Também esse papel que estava bem alinhado, e observe o mesmo padrão que a gente falou de Poma e falamos de alguns outros papéis que estavam fazendo esse movimento, lembra? Da deriva. Quando ele faz esse movimento, significa que o preço está desacelerando, aquele padrão de sempre, que a gente sempre fala aqui. O preço porra para cima, mantém inclinação, começa a perder inclinação, é porque está desacelerando, está perdendo força. E aí é hora de administrar. Observe como ele perdeu força e já veio, já rompeu, fazendo a correção. Vamos ver que ponto que ele corrigiu aqui. Eu já tenho até anotado aqui, ó, em preto aqui, mas vamos fazer aqui para ficar mais dinâmico. Ó, ponto de correção que ele ainda tem. Tem aqui, ó, esse ponto. Observe como ele corrigiu exatamente 38,20 aqui, ó. E sentiu o preço. Só que é igual eu tava falando pro Sidão lá no grupo lá, que é o rapaz que tá no nosso grupo lá também. Vamos deixar marcado esses dois pontos. Vamos tirar aqui, tá? Lembrando, igual eu tava falando para ele. O preço está voltando para a tendência de alta, né? Tá claro aqui, né? Ele veio, corrigiu 38,20 aqui, tá voltando para a tendência de alta. Só que aí é esse esquema que a gente fala aqui sobre análise técnica. A gente vê o preço voltando para a tendência de alta, vamos comprar? Não. Por quê? Primeiro que a gente está vendo a fraqueza dos candles dos últimos 3 dias. Olha o tamanhozinho desses candles. E quando a gente olha mais uma vez no nosso volume, nas nossas barras de volume, olha como tá. Não está entrando volume. Para a gente saber que o preço está com força naquela tendência, tem que ser tipo isso aqui, ó.
Tá vendo isso aqui, ó? Tá? Aqui, ó, quando ele tava caindo aqui também, ó, entrando volume, né? Ó, na queda. Então precisa sempre entrar esses volumes. E a gente tá vendo que isso aqui, ele tá dando essa porradinha para cima, só que tá sem volume nenhum, tá sem força nenhuma. Quando ele tá sem força nenhuma, significa o quê? Que é um pullback. Então tem que ficar esperto na hora de entrar nesse papel, tá? Porque o preço tá só fazendo um pullback. Ah, para alinhar com o operacional, não é falar, a gente tá falando nada de compra nem de venda aqui mais uma vez, tem que deixar claro isso. Para alinhar uma oportunidade que ele tá voltando para a força compradora. Ele tem que fazer esse movimento. Nossa, como esse gráfico tá sujo, meu Deus do céu. Voltar para dentro da consolidação, começar a trabalhar, voltar e começar a agredir a consolidação de novo, que aí é o nosso operacional, lembra? Que ele começa a agredir a resistência das consolidações, alinhado com as médias, e ele anda. Então a gente não tem isso aqui. O que a gente tem aqui é uma bagunça desgramada que eu preciso apagar. Peraí. Ah, é só segurar o negócio, ó. Aí sim, agora eu aprendi, ó. Que da hora. Beleza, aprendi mais uma coisa. Vamos lá. Esse é o último, né? Esse é o último? É o último. Então, galera, não, acho que tem mais um aqui, que era para eu ter feito em outro vídeo, só que eu esqueci. Ficou ali, mas vamos fazer aqui mesmo, não tem problema não. Isso aqui é um fundo imobiliário, tá? Que pediram para mim. Ainda bem que eu lembrei que eu vi aqui, lembrei. Ó, que tá alinhado com o operacional. É o HGLG. Observe como ele veio. Ele agrediu veio, tentou romper ontem, voltou para fazer o pullback, porque estava sem o alinhamento das médias, alinhou com a média e entrou força compradora. Se ele me abre com força compradora amanhã e não é recomendação, tá? Vocês não vão colocar a porra da entrada de vocês logo de cara aqui, né? Porque ninguém tá falando nada aqui. Então vamos projetar aqui, ó, pegando esse fundo, esse topo. Observe que ele já corrigiu 61. Só que vamos manter a Fibo nesse topo aqui, que a gente poderia trazer para esse topo. Vamos manter nesse topo, por quê? Ele corrigiu 61, exatamente 61 aqui, ó. Tá, ó. Só que ele não trabalhou acima do 61. Para a gente dizer que essa perna aqui ela está corrigida, completamente corrigida, o preço ele precisa. Nossa, estou ficando sem voz já. Começar a trabalhar acima desse ponto aqui, que é o 61, que é a última defesa do caso dos vendedores para segurar esse preço na tendência de baixa. E ele não fez isso ainda. Então vamos manter esses patamares aqui, tá? Cadê minha borracha que eu aprendi agora como é que faz? É segurar e. Ó, da hora. Então vamos manter isso aqui, tá? Então o alvo de HGLG. Deixa eu ver se não ficou um alvo muito longo. Não, não. É aqui mesmo. Só que aí, você observa o exemplo. Se ele me abre com força compradora amanhã, fora da consolidação já, porque estaria alinhado com o nosso operacional, está muito próximo esse alvo aqui, 148,61. Então vamos fazer o quê? Vamos projetar novos alvos. Eu vou pegar esse fundo, projeção de alvo, vocês vão aprender também aqui, tá? A galera que quer aprender, porque tem uma galera que é bem preguiçosinha que eu estou de olho, principalmente lá no grupo. Vamos projetar o primeiro alvo, ele já pagou. O segundo alvo está aqui em cima, marcar, já certinho, peraí. E o terceiro alvo está aqui, ó, tá? Então, a gente já sabe disso. Se ele me abre com força compradora. Se ele me abre com força vendedora, a tendência dele é voltar para esse patamar de preço, onde está as médias, e ele rompendo esse patamar, ele vem buscar suporte, que é o preço de, vamos marcar aqui, 146,46, e o suporte da consolidação, que é 145,14. Beleza, galera? E é isso, acabou. Ainda bem que eu lembrei desse último aqui. Então é isso, galera. Vamos lá. Esse é o terceiro vídeo. Agora vamos ter que analisar. Ó, minha cara de sono. E nos vemos lá no grupo lá. Vamos deixar o link na descrição. E aí, deixa o like, se inscrevam e vamos meter marcha. Valeu? Fui!